Fala galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo sobre o reino de Deus e os direitos humanos sobre a sociedade, estamos no vídeo 3. Nós vamos hoje tratar sobre como foi o surgimento da ONU e qual a relação que tudo isso tem com o reino de Deus e a nossa proposta para esse assunto. A história da humanidade sempre foi marcada por guerras. As guerras elas estão desde os primeiros registros históricos, desde os sumérios, os egípcios e até os nossos dias ainda há muitas guerras na história da humanidade, sempre presentes no meio da nossa sociedade. As guerras elas sempre motivadas por razões diferentes, mas quase sempre com o mesmo objetivo. Qual o objetivo? Dominar o seu adversário. A maioria das guerras que tiveram abrangências mais universais, elas sempre vinham com a proposta de um protagonismo mundial, de um poder absoluto sobre toda a humanidade, ou por uma hegemonia cultural e governamental. Nós vimos isso com os assírios, com os babilônios, com os persas, com os gregos, com o Império Romano. Nós vimos o Islã quase conseguir esse feito. Nós vimos a Igreja Católica em parcerias político-governamentais também quase conseguir esse feito. Então sempre houveram propostas como essa de protagonismo, de unificação mundial e de uma hegemonia intelectual sobre a Terra. Ou seja, isso não é uma teoria da conspiração, isso é um fator histórico. Isso é um fator histórico. Quando nós olhamos para a história mais recente, no último vídeo nós falamos sobre a Reforma Protestante e como as revoluções tecnológicas e industriais elas contribuíram para a disseminação de várias cosmovisões sobre a Terra e também a disseminação de várias literaturas que transmitiram essas cosmovisões para as pessoas. Essas ideias, essas visões de mundo, elas promoveram revoluções em toda a Terra, falando do processo, por exemplo, de independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, nós tivemos a Revolução Russa, e aqui nós vamos tratar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a fundação da ONU. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial elas tiveram como fatores assim, que marcaram essas guerras exatamente as revoluções industriais e tecnológicas. Quando a gente observa a forma como, por exemplo, essas guerras se desenvolveram e a presença que a tecnologia teve ali no favorecimento aos países vencedores, a gente vê o quanto que isso contribuiu para uma hegemonia intelectual, filosófica e até religiosa sobre o mundo. As disputas que antigamente nas guerras eram por territórios e por dominância dos povos entre si, elas passaram a ser também agora pela matéria-prima, pelas commodities, elas passaram a ser pelos meios de produção, elas passaram a ser por territórios que fossem mais ricos em combustíveis fósseis, em minérios. Então, os fatores motivadores das guerras mudaram e as tecnologias também passaram a ser influenciadores diretos nas vitórias dos países envolvidos nas guerras. E aonde que eu quero chegar aqui com tudo isso? A Primeira Guerra Mundial, ela foi pautada por motivos políticos e econômicos. Você vê ali a Revolução Industrial no seu auge, várias tecnologias transformando, por exemplo, a indústria bélica, e ela foi uma guerra muito sangrenta, ela foi uma guerra de certa forma até desleal, porque enquanto alguns países vinham com certas tecnologias que elas eram precárias, né, os soldados ali na trincheira com uma arma manual, sabe? E outros vindo com semiautomáticas, e aí você vê outro país que surge com um tanque de guerra no meio daquele cenário. Então isso vai levando assim a algo muito traumático para a sociedade, muito sangrento. A Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial uma nação destroçada pela guerra, não no aspecto, não estou falando aqui nem de um aspecto estrutural, não é nem a infraestrutura do país que ficou destroçada, mas a nacionalidade, o senso da população alemã de identidade ficou ferido. Eles
ficaram com uma dívida externa enorme e aí muito dependentes da economia americana, né, que ficou ali com um compromisso de injetar dinheiro na Alemanha para poder ajudar ali na reconstrução do país. Mas aí a crise de 29 vem e a coisa só fica pior, vem a fome. E isso faz com que, né, Hitler surja no meio disso tudo e consiga, através da propaganda, através da comunicação, lembra de como nós falamos no vídeo passado sobre como a imprensa ela foi determinante na propagação de várias cosmovisões ao redor do mundo e como ela surgiu com a Reforma Protestante. Então, Hitler ele usa a imprensa, ele usa a propaganda como um mecanismo de divulgação das suas ideias. E a população alemã compra essa ideia de Hitler exatamente porque ele usou a ferida do povo alemão com a Primeira Guerra como um fator de partida para a Segunda Guerra Mundial. Não é nem para a Segunda Guerra Mundial, mas ele usou essa ferida no coração do povo alemão como um fator de unificação nacional, né, para fortalecimento interno da economia do país como nação, e a partir daí eles, né, acabaram fazendo ali todas as tentativas de tomar outros territórios e a gente sabe onde deu. Por que eu estou falando isso? Hitler ele ascendeu dentro da Alemanha de maneira democrática, você sabia disso? Ele não fez uma revolução, ele não promoveu uma guerra civil e nem tomou o poder. Não, ele ascendeu de forma democrática. O cara foi lá, ganhou maioria no parlamento, né, fundou o Partido Nacionalista Socialista Alemão, né, e aí ele, através do seu partido, eles vão ganhando cadeiras no parlamento, eles alcançam o posto de chanceler, e aí acaba, né, que o chefe de Estado alemão morre e ele assume o poder e se torna não só chanceler como chefe de Estado e impõe ali a sua forma de governo ditatorial sobre a Alemanha. Durante todo esse processo, as outras nações elas não se importaram pelo fato de que judeus e vários outros povos, né, que não eram alemães estavam sendo massacrados e exterminados ali com a proposta de supremacia ariana alemã do Hitler. O único problema que eles enxergaram foi quando Hitler tentou tomar outros territórios. Por que ninguém se importou? Porque ditadura era a moda nessa época. Cada país tinha o seu ditador. Entenda isso. Não é que Hitler era o malvadão e o mundo inteiro, todo mundo era bonzinho. Não, cada país tinha um ditador. Na Rússia, enquanto Hitler estava matando 20 milhões na Alemanha, na Rússia Stalin matou 40 milhões. Né? Para você ter uma noção, na Rússia, o Stalin ele conseguiu promover um genocídio na Ucrânia, onde milhões de pessoas morreram de fome. Morreram de fome, sem contar as pessoas que foram assassinadas. Depois você pesquisa aí sobre Holodomor na Ucrânia, você vai entender o que eu estou falando, onde pessoas morreram de fome. Morreram de fome por conta de trabalhos forçados que Stalin promovia, né, ali naquela região para fornecer alimentos para a revolução que ele estava promovendo na Rússia. Então, cada país tinha o seu. O Brasil tinha Getúlio Vargas, né? Nós também tivemos o nosso ditador. Todo mundo teve seu ditador de estimação. Teve Fidel Castro lá na Cuba, você tem Mussolini na Itália. Então, o problema não era a crueldade de Hitler, porque sangue todo mundo estava derramando. Entendeu? O problema foi que Hitler saiu do grupo dos ditadores de WhatsApp, sabe? Tinha lá o grupo dos ditadores lá no WhatsApp, de repente Hitler saiu do grupo. Todo mundo, ai meu Deus, é treta. Hitler saiu do grupo e tentou dominar o mundo sozinho. Tentou partir para cima das outras nações, rompendo com os tratados internacionais de cooperação mútua que havia ali entre os países, politicamente e economicamente naquele tempo. E aí, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver as outras nações fazendo uma aliança, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra, eles puxam uma aliança forte, uma aliança com muito poder bélico, né, e eles conseguem vencer a Segunda Guerra Mundial, só que a custo de muito sangue. Tanto que os Estados Unidos, no meio dessa treta toda, né, eles se envolvem num conflito muito cruel com o Japão. Né? O Japão era um aliado dos alemães na guerra e eles
né, atacam Pearl Harbor, vocês já viram um filme lá, e aí os Estados Unidos fica aquele clima de tensão. Até então, os Estados Unidos era um país que estava de fora da guerra. Os Estados Unidos estava querendo manter tipo, uma moral, entendeu? Não, a gente não vai participar disso daí, mas financiando, né? Financiando por trás vários países envolvidos na guerra. Quando o Japão ataca Pearl Harbor, aí o presidente Franklin D. Roosevelt, ele tem apoio popular para entrar na guerra. E o que, que ele faz? Ele confecciona bombas atômicas, né? E ele passa a impor várias sanções ao Japão para tentar fazer o Japão se render durante a guerra e assim enfraquecer a Alemanha. E o resultado disso é exatamente os atentados com bombas nucleares a Hiroshima e Nagasaki. Franklin Roosevelt não foi o responsável direto pela explosão dessas cidades, mas ele foi responsável indireto. Ele foi o protagonista de todo o conflito. Ele só não deu a ordem porque ele faleceu meses antes dessa situação acontecer. E o seu vice, o presidente Truman, ele acabou dando a ordem final. Por que eu estou falando tudo isso? Roosevelt foi exatamente o presidente norte-americano que apadrinhou a fundação da ONU e a fundação da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ele, em 1941, ele faz um discurso famoso, o discurso Estado de União, onde ele faz uma proposta de um mundo onde existem 4 liberdades essenciais para todos os povos: a liberdade de opinião e de expressão, a liberdade de toda pessoa poder cultuar a Deus à sua própria maneira, a liberdade de não passar necessidade e a liberdade de viver sem medo em todos os lugares do mundo. A partir dessa proposta dele, né, e da aliança feita pela Inglaterra, Estados Unidos e Rússia na Segunda Guerra, você vai ver exatamente a evolução da Liga das Nações, criada em 1919, para a Organização das Nações Unidas, em 1945. E o resultado é que, como eu falei aqui, Roosevelt ele faleceu, né, bem ali nesse momento. A ONU sendo criada, fim da Segunda Guerra Mundial, e aí eles pegam, né, ele como, vamos falar assim, um mártir dessa proposta, e eles elegem a viúva de Roosevelt, né, Eleanor, como a primeira presidente da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Agora me diz o seguinte: como que uma pessoa responsável pelos atentados com bombas nucleares a 2 cidades japonesas, onde milhares de pessoas inocentes foram dizimadas, fora os efeitos, né, que vieram depois, os efeitos colaterais e as consequências daquele ataque nuclear para o território japonês. Como que uma pessoa dessa pode ser o fundador ou o precursor de uma comissão de direitos humanos mundial? Porque nós cristãos, nós precisamos ser astutos como serpentes e simples como as pombas. Jesus já ensinou isso em Mateus 10,16. Então, a gente está diante de um inimigo que ele tem a seguinte estratégia: se você não pode vencer um inimigo, junte-se a ele. E o que aconteceu é que, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados, eles assumiram o protagonismo sobre o resto do mundo. Por quê? Por causa do medo. Todo mundo olhou para o que os Estados Unidos fez e falou: o que é isso? O que é isso? O cara explodiu 2 cidades japonesas cheias de gente inocente, com bomba atômica. Se alguém revidar um cara desse, o mundo acaba. Então eles subjugaram os outros povos por medo. E os outros povos, sabe quem são os outros povos? As outras cosmovisões. Então a ONU, ela se tornou um mecanismo de propagação de uma única cosmovisão sobre a Terra. A ONU, ela não foi criada com o objetivo de alcançar a paz mundial, mas a hegemonia mundial, que é muito diferente de paz mundial. Hegemonia não é sinônimo de paz. Então, o que a gente vai perceber aqui é exatamente que a partir daí a ONU, ela defende uma única cosmovisão, entendeu? E essa cosmovisão não é mais a cristã. Eles subjugaram os cristãos que estavam ativos politicamente e fundaram a sua organização de unificação mundial. Não é à toa que hoje em dia nós temos visto como a cosmovisão cristã não tem mais lugar de fala lá dentro.
A cristofobia nem é citada na Declaração de Direitos Humanos. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua.